aspectos, né? Exato. E vamos para a China antes tinha feito com Putin aquela união, como que é? China e Rússia fazem um acordo, estão unidas. O acordo do século, o acordo sem precedentes. Sem precedentes, exatamente. Foi antes da guerra, certo? Foi. Na verdade, o Putin e o Xi Jinping, Rússia e China, eles são aliados agora. Mas falar assim, que eles são aliados históricos, mais ou menos, né? Por exemplo, você pega ali a Ásia Central, Turcomenistão, Tadiquistão, aquilo é um bolsão de gás e um bolsão de petróleo. Tudo pertencia à antiga União Soviética. A Rússia tem muito interesse nessas áreas, mas a China também tem interesse. Então, por exemplo, quando o Xi Jinping ele foi reeleito agora, né, no ano passado, ele apresentou o mapa da China, da real China. Incluía Taiwan e incluía também um pedacinho da Rússia, que a Rússia considera como Rússia hoje. Sim. Porque os dois eles têm disputa ali territoriais. É que hoje eles têm um inimigo comum maior, né, que é os Estados Unidos, que é o Ocidente. Mas falar que China e Rússia são, assim, aliados também muito confiáveis, mais ou menos. Mais ou menos. E o que faria a China invadir Taiwan? Na verdade, é um plano deles, né? O Xi Jinping ele anunciou que ele vai querer fazer isso. Ele falou? Falou, porque a China tem que retornar à sua integridade territorial. Pelo que a China, claro, considera, Mas só né? pra entender, o que rola com Taiwan? Como que é a história? Então, a China, em 1949, ela passou pela Revolução Chinesa. E aí você tinha dois grupos que lutavam pelo poder ali. O Partido Comunista Chinês, que era liderado pelo Mao Tse-tung, e o Kuomintang, que era um partido capitalista, liderado pelo Chiang Kai-shek. Quando o Partido Comunista Chinês ele ganhou essa Revolução Chinesa, eles dominaram toda a China continental e fundaram o que eles chamaram de a República Popular da China. Os capitalistas não aceitaram essa revolução. Então eles fugiram para a ilha de Formosa e fundaram o que eles chamam de China de verdade, que é a República da China. Tanto que é uma pergunta difícil de responder. Por exemplo, Taiwan pertence à China? Depende. Se você perguntar para alguém da China continental, fala assim, claro que pertence. Mas eles acham que não. Eles se acham a ilha rebelde. Se você perguntar para alguém de Taiwan, fala assim, não é que a gente pertence à China. A gente é a China. Porque a China de verdade nunca passou por essa revolução comunista de 1949, entendeu? Sim. Então, assim, o que não é China é aquela República Popular da China, do Partido Comunista e tal, né? Então, desde 1949, a República Popular da China, que é a China que a gente conhece, a China socialista, eles não reconhecem Taiwan como um país independente. Então eles falam, não, a gente vai retomar a nossa integridade territorial. Mas a ONU... A ONU reconhece a China só. Não reconhece Taiwan. Sim, você pega... Hoje, se eu não me engano, são 13 países, só 13 países reconhecem Taiwan como a China de verdade. Todos os outros é a República Popular da China. Só que daí é o que a gente chama em geopolítica de ambiguidade estratégica. Porque olha que interessante. Para os Estados Unidos, quem que é a China de verdade? É a República Popular da China. É o Partido Comunista Chinês. Claro. Taiwan não é China para os Estados Unidos. Só que ao mesmo tempo que eles reconhecem só a China socialista, né, o Partido Comunista Chinês, como a China de verdade, eles armam Taiwan. Eles mantêm relações econômicas com Taiwan. Aí chama de ambiguidade estratégica isso. Entendi. Desde a década de 70, né, os americanos têm isso. Ou seja, quem é a China de verdade é a República Popular da China, é a China continental, só que a gente mantém troca de armas, finanças, comércio com Taiwan. Entendi. E se você fosse fazer um exercício de futurologia, você acha que quando aconteceria essa invasão? Eu acho que vai depende de algumas coisas. Não sei exatamente. Claro. Mas se tivesse na cabeça dos caras lá. Eu acho que vai demorar mais um pouquinho, porque a China sabe que nesse momento porque invadir Taiwan é comprar uma briga com as principais potências econômicas do mundo, né? Nesse momento a China não tem esse interesse. A China está muito mais preocupada em fazer um imperialismo econômico, então fazer mais comércio, aumentar sua produção. Também, né? E cultural também, né? Com certeza. E invadir Taiwan nesse momento frearia esse avanço dos chineses. E bomba atômica, como que tá? Eles têm? A quantidade é grande? Como que é? Tem. E na verdade a China, em geopolítica, né, Vilar, a gente fala que existem duas maneiras de você influenciar outros países, de você ser uma potência geopolítica, que é o soft power e o hard power. Soft power é a influência econômica, e nisso os chineses eles estão crescendo demais, né, com a nova rota da seda, com os investimentos. A China muito possivelmente vai superar, no máximo 10 anos, a economia dos Estados Unidos em PIB total. PIB per capita tá longe ainda, né?
Culturalmente, a China também investe cada vez mais. Você pega as marcas Xiaomi, a Jack Motors, você pega a automobilística chinesa entrando no Brasil um monte agora, né? Mas militarmente, eles ainda são muito mais frágeis que os americanos, né? Então a China ela vem investindo bastante nesse setor, inclusive. Hoje, em número de ogivas, a Rússia é o primeiro, os Estados Unidos é o segundo e a China é o terceiro. Só que Tá muito longe? Tá longe, assim, Estados Unidos e Rússia são bem separados do resto, e em terceiro vem os chineses. Mas a China tá investindo cada vez mais. Parece que eles estavam querendo ir para casa das milhares de bombas atômicas que eles estão... Se não me engano é 3 mil, né? Até 2049 também, 3 mil aí armas nucleares. Você acha que a gente ainda corre esse risco de uma guerra nuclear? Porque sempre... Cara, eu cresci vendo filmes e lendo livros sobre essa guerra, né? Tem aquele famoso filme lá daquela quase guerra que aconteceu por um erro, lembra? Que chama... Da crise dos mísseis? Não, será que é esse? Os 13 dias que abalaram o mundo? Pode ser. É um filme com se não me engano, é o cara do Curtindo a Vida Doidado. Vê esse filme que por um erro quase que acontece uma guerra nuclear, assim. Que receberam um sinal de que a Rússia já estava atacando e eles já estavam preparando para rebater e era falso o negócio. Tinham dado um erro lá. Será que foi algum desses que você falou? Não sei. Dá uma olhada, vê se você acha o nome desse filme, cara, e a sinopse. Mas a gente eu cresci com essa ideia, o Day After, né, que é um filme famoso também, The Day After, que acontecia a guerra nuclear e mostrava mais ou menos como seria um efeito, o próprio Exterminador do Futuro e tudo mais. A gente cresceu com esse medo de autoaniquilação mundial. Temos esse problema ainda, e agora com o filme do Oppenheimer, né, que lembra dessa parada da bomba atômica. E aí? Vila, não sei se é um certo otimismo meu, mas eu acredito que não, acho que é meio longe, né? Porque se a Rússia usar uma arma nuclear, ela sabe que vai ter algum tipo de retaliação contra ela, inclusive no sentido nuclear. Mesma coisa a OTAN, se ela usar uma arma nuclear, ela sabe que a Rússia possivelmente vai fazer uma retaliação nuclear também. A Rússia, acho que incontáveis vezes desde o início da guerra, já falou, né? Olha, a gente vai usar arma nuclear, vamos usar arma nuclear. O Medvedev, que é o ex-presidente da Rússia, e hoje é um conselheiro de segurança ali do Putin, ele falou também, nesse comecinho de semana, que caso a contraofensiva da Ucrânia ela avance mais do que a Rússia acha adequado, eles vão ter que fazer uso de armas nucleares. Então, mais uma vez, fez uma ameaça nuclear. Inclusive, ele falou, olha, país que tem arma nuclear não perde guerra, porque se a gente estiver perdendo a guerra, a gente usa arma nuclear. Só que isso não é tão verdade, Vila. Por exemplo, o Afeganistão. A União Soviética invadiu o Afeganistão em 79, ficou lá quase 10 anos e saiu derrotado. E já tinha arma nuclear. Os Estados Unidos também. Na guerra do Vietnã saiu derrotado e os americanos já tinham arma nuclear. Porque acho muito difícil usar arma nuclear pelo medo do revide, né? Não sei se é um certo otimismo muito grande meu, mas eu acredito que não. É o que segurou a Guerra Fria, né? Todo o tempo da Guerra Fria foi o que segurou esse medo mútuo aí, né? Exato. Mas sei lá.